Vamos lá, galera, pra gente fechar. Então, agora que a gente falou da expansão política e territorial dos muçulmanos, a gente vai falar de como era a cultura e a economia deles de forma bem rápida. A agricultura deles era uma agricultura bem diversificada. Eles eram inteligentes, muito mais inteligentes do que os europeus até. Os muçulmanos, os árabes, eles tinham o hábito de adaptar a agricultura para cada região. Por exemplo, eles não tentavam plantar a mesma coisa em todos os lugares, em todas as épocas do ano, como os europeus faziam. Beleza? Por exemplo, se tinha uma região que era mais seca, ali eles iam plantar determinado tipo de coisa. Aí outra região era mais úmida, chovia mais. Ali eles iam plantar outra coisa. Em época mais fria, eles iam plantar uma coisa que se desse melhor com o clima frio. Em épocas mais quentes, já era um outro tipo de agricultura que se desse melhor com o clima quente. Entende? Eles adaptavam o tipo de agricultura praticada a cada região e a cada época. E eles eram grandes comerciantes, falei disso na semana passada. Eles eram mestres na arte do comércio, beleza? As chamadas rotas da seda, que ligavam desde a Península Ibérica até a Índia e o leste da Europa, eram dominados também por eles. Uma coisa que a gente conhece hoje, os cheques e os recibos de pagamento, quem inventou isso foram os árabes. Porque como existiam muitas moedas diferentes naquele período, eles criam o cheque com uma garantia de pagamento e o recibo de pagamento também com uma garantia, com uma comprovação desse pagamento. Beleza? Para facilitar as negociações, eles criam o cheque e o recibo. Eles eram grandes produtores artesanais, eles manipulavam muito bem os metais, eles foram precursores daquilo que a gente conhece hoje como metalurgia, a manipulação de metais, tanto metais brutos quanto metais preciosos, do ferro, do ouro, de prata. Isso tanto para confecção, para construir joias, para fabricar joias, como também para fabricar ferramentas, armas. Eles eram muito habilidosos com esse negócio. Um outro ponto importante também é que eles incentivavam muito o conhecimento técnico, diferente dos europeus. Os europeus que eram dominados por uma cultura católica e colocavam a fé acima de tudo. A gente normalmente entende os muçulmanos como grandes fanáticos religiosos, mas na verdade eles tinham essa diferença aí em relação aos europeus. Beleza? Os europeus que tinham esse fanatismo religioso, vamos dizer assim, de colocar a igreja para dominar tudo, inclusive a cultura do pessoal e o trabalho, os muçulmanos, eles não eram assim. Os muçulmanos, eles colocavam conhecimento técnico acima de tudo. Algumas invenções que não foram feitas por eles, mas eles espalharam aquilo, colocaram aquilo, tanto na Arábia quanto na Europa. Por exemplo, a bússola. Não foram os árabes que inventaram, mas eles apresentaram a bússola para os europeus. A pólvora, o papel, foram coisas que eles não inventaram, mas apresentaram aos europeus, os europeus passaram a usar a partir disso. Eles também eles tiveram uma contribuição muito grande na matemática. Sabe os números que nós usamos hoje, os algarismos? Imagino que vocês saibam, são chamados algarismos arábicos ou indo-arábicos, beleza? Esses algarismos foram desenvolvidos por eles. Se não fosse isso, nós usaríamos números romanos até hoje, por exemplo. Grandes avanços da medicina também foram iniciados por eles. Técnicas de cirurgia, algumas doenças infecciosas como o sarampo, a varíola, né, são doenças, o sarampo que voltou recentemente para o Brasil, infelizmente, foram descobertas por eles. E alguns elementos químicos não, algumas substâncias químicas, melhor dizendo, como o ácido sulfúrico, o álcool que salva a nossa vida hoje contra o Covid, isso tudo foi desenvolvido por eles, foi descoberto por eles, beleza? E o Islã, ele vai ter todo esse período aí de auge até o século XIII. Só que já lá desde o século VIII, sabe aquela rivalidade entre os dois grupos, sunitas e xiitas? Isso começou a criar problemas dentro do próprio Império Islâmico, beleza? Dentro das áreas que eram conquistadas, a galera não se entendia. Então começou a acontecer, aquele império que era unificado, ele começa a se dividir. E começam a surgir países independentes, estados muçulmanos independentes. Aí lá no século XII, a partir do século XII, eles começam a ser expulsos de alguns territórios. Portugal vai conquistar o seu território, vai unificar o seu território e vai expulsar os árabes de lá em 1139.
Depois os espanhóis vão fazer a mesma coisa em 1492, já no século XV, finalzinho do século XV. E assim eles vão ser expulsos definitivamente da Península Ibérica. Alguns territórios que eles tinham tomado pela Europa são tomados de volta pelo pessoal de lá, e eles também começam a ser expulsos de alguns pontos, principalmente entre o século XIII e o século XV. Hoje, o norte da África, eu coloquei essa informação aí para vocês, o norte da África, parte da Ásia e sudoeste da Europa, mais ou menos aí em 75 países, os muçulmanos eles são hoje quase 1,3 bilhões de pessoas. A religião muçulmana, e a gente não está falando só de árabes, a gente está falando de muçulmanos, é a segunda maior religião do mundo, só perde para o cristianismo, beleza? Trazendo isso para o Brasil, nós tivemos uma revolta aqui no Brasil em 1835, que foi a revolta dos malês na Bahia. E essa revolta ela foi promovida exatamente por escravos africanos que eram muçulmanos e tentavam lutar contra a escravidão. Hoje no Brasil nós temos mais ou menos 1,5 milhão de muçulmanos no Brasil, dentro do nosso território, pessoas que professam a religião muçulmana. É um levantamento feito aí pela comunidade islâmica brasileira. Se eu não me engano, esse levantamento é de 2017. Então esse número pode ter aumentado um pouquinho de lá para cá. Beleza, galera? Então o que a gente tem sobre esse assunto é isso. As atividades eu postei para vocês, as questões da apostila que eu havia colocado, eu olhei, elas não estão aqui, não sei porquê, não estão na apostila, então eu separei um materialzinho para a gente fazer atividades. Beleza? Qualquer ajuda, só me chamar.